ACH8616, processos patológicos, doenças autoimunes. Os objetivos desta aula são: 1. Estudar imunidade, alterações da gravidez e autoimunidade. 2. Conhecer o lúpus eritematoso sistêmico. E 3. Entender a síndrome do antifosfolipídio. Imunidade, alterações da gravidez e autoimunidade. A nossa imunidade é dividida em dois tipos. Imunidade inata, que é tudo aquilo que constitui a imunidade que você já tem e que você não precisa desenvolver nada adicional para que ela seja empregada. Nessa imunidade, a gente pode mencionar, por exemplo, tudo que está relacionado às barreiras externas, como, por exemplo, a pele, a integridade dos tecidos é importante, que ela é uma barreira de imunidade. A microbiota, e em particular, a microbiota ela é diferente nas regiões do corpo. Então, por exemplo, a microbiota pulmonar tem actinobactéria, firmicutes, proteobactéria, bacteroidetes. Na microbiota oral você tem bactérias similares, mas você também tem presença de fusobactéria. Na pele você tem todas essas outras bactérias e também proteobactéria. A microbiota intestinal tem enterobactérias, streptococcus, e a microbiota vaginal ela tem essencialmente, em sua maioria, lactobacilos. Então, a microbiota ela é um determinante, porque essas bactérias competem com as bactérias que teriam um aspecto patogênico, né? Outra coisa que também nos protege é na lágrima, na saliva e em secreções dos rins, nós produzimos uma enzima antibacteriana chamada lisozima. Aqui você vê o efeito da lisozima em duas bactérias. Então foram semeadas na parte de cima, né, no setor de cima, Micrococcus luteus e no setor de baixo Staphylococcus aureus. E aí você tem um corpo de prova que foi embebido nessa enzima, né, nessa proteína, lisozima. E você vê que ao redor do corpo de prova para Micrococcus luteus não há crescimento, forma-se um halo, porque essa enzima ela degrada a parede de peptidoglicano de Micrococcus luteus. E embora Staphylococcus aureus seja também uma bactéria do tipo gram-positiva, ela é resistente à lisozima, porque ela consegue modificar a sua parede de peptidoglicano e impedir a ação da enzima. Então a lisozima também nos protege. Outras formas de nos proteger, e acho que essa é bastante eficaz, é com a alteração do pH. Então, acho que o melhor exemplo desse aqui está mostrado aqui nesse desenho do trato gastrointestinal, né? Você vê que à medida que você caminha no trato gastrointestinal, você tem inclusive diferenças nas populações bacterianas, né? Bactérias não crescem meio ácido. Então, no estômago, ele é basicamente uma máquina de esterilização, porque você tem um pH tão ácido que poucas bactérias sobrevivem. E as que conseguem passar, elas terão alguma chance, por exemplo, os enterococcus lactobacillus, de se desenvolver aqui no duodeno, no jejuno, no íleo. E já na parte do intestino grosso, você tem um número muito maior de bactérias, né? Porque aqui o pH era 2 no estômago, no intestino delgado 4, 5, e já no intestino grosso é um pH 7. Isso favorece o crescimento de todas as bactérias. Mesmo essas daqui, elas também passam, né? Porque elas são confortáveis nisso. Então, o pH ele é uma forma de você excluir patógenos. A microbiota vaginal, né, os lactobacilos, eles modulam o pH da vagina em 4,5, 5, e isso também mata patógenos, interfere no crescimento das bactérias e também da levedura cândida, né, do tipo cândida. Mais um componente da imunidade inata é a própria integridade das mucosas, né? As mucosas elas secretam muco, e o muco dificulta que o patógeno ele se aproxime da superfície da célula e use suas adesinas para se fixar essas células e iniciar a resposta patogênica. Então essas são o que a gente considera como imunidade inata, nas barreiras externas, mas tem mais coisas além disso, são alguns elementos muito simples, né? Você não precisa de resposta, você sempre tem isso, você sempre produz.
Além disso, você sempre tem células fagocíticas, os fagócitos, que são células capazes de fagocitar patógeno. Por exemplo, os neutrófilos e os macrófagos. Então aqui você vê os macrófagos do lado esquerdo, os neutrófilos do lado direito. Você vê que eles são células polimorfonucleares, né? Tem os núcleos em azul diferentes. Os neutrófilos têm uma estratégia diferente dos macrófagos de prejudicar o patógeno. E isso daqui, então, acaba retirando patógenos em quantidades pequenas. Eles conseguem retirar tudo que é possível, mas eles conseguem fazer algo mais interessante, que é preparar a resposta da imunidade, que é a adaptação imune a um patógeno, né? Então, os macrófagos conseguem apresentar antígenos na sua superfície, por exemplo. Além disso, existem outras células chamadas células natural killer, ou células NK, que são capazes de matar patógenos. Em relação a isso, eu gostaria de mostrar um vídeo para que vocês tenham uma ideia de como que elas trabalham. Isso vai ser muito útil para essa história de autoimunidade. Então, aqui eu tenho uma célula tumoral. As células natural killers, elas não só matam células infectadas com vírus, mas também elas matam células tumorais, né? Isso aqui é um concurso que teve na Nikon, em que mostra um filmezinho disso. Então, o que você vai ver aqui, né? Toquei o play. Então, o vídeo vai começar. Essas células pequenas são as células NK. Elas vê que elas encontram a célula tumoral várias vezes. Quando elas tocam aí, elas vão fazer o seguinte: na superfície dessa célula, elas vão secretar perforinas, que são proteínas que vão produzir poros na superfície da célula. E aqui, há pequenas vesículas que passam pelos buracos, pelos poros das perforinas. Essas vesículas contêm granzimas. As vesículas, na verdade, se fundem aqui, né, e libertam granzimas, que são proteínas que iniciam a resposta de apoptose, a morte celular programada. Então, o que você vai ver, à medida que essas células encontram mais e mais, então mais perforinas e mais granzimas são depositadas e inseridas nessa célula, até que ocorre isso. Você vê que formou vários corpos aqui, várias vesículas. Esses são os corpos apoptóticos. Em seguida, macrófagos são capazes de fagocitar esses corpos, e aí você não tem a liberação do material interno das células, e isso não permite gerar autoimunidade. Então, tanto no lúpus eritomatoso quanto no antifosfolipídio, né, na síndrome do antifosfolipídio, você vai ter problemas aí. Isso vai levar à anti-imunidade. Então, só para concluir aqui, você vê que a célula vira um monte de vesículas. Aqui acho que não vai... acho que já começou a aparecer os primeiros macrófagos aqui. Já estão querendo fagocitar isso daí. E aí você vai retirando essas células aí. Elas vão sendo retiradas. Para finalizar, existe o sistema complemento. O sistema complemento, ele é um sistema constituído por uma série de proteínas que executam a resposta inata. Se eu já tenho um IgG produzido, né, IgG é da imunidade adaptativa, se eu já tenho um IgG produzido, esse IgG ele pode se fixar na superfície do patógeno. Então vamos imaginar que isso daqui é a membrana plasmática de uma bactéria. O IgG está aqui, é essa proteína amarela. Então ela recruta uma série de proteínas chamadas sistema complemento, que a função delas são proteínas imogêneas, né? Uma vai clivar a outra, que vai clivar a outra, e gerar o que a gente chama de complexo de ataque de membrana, que é constituído pelo componente C9 desse sistema. Ele é uma proteína tão grande que ela atravessa a membrana e faz poros. E esses poros acabam causando um desbalanço eletrolítico na célula bacteriana e ela pode lisar, né? Então, vou ter infinitos poros, né? Então, esse é um outro elemento da imunidade inata. Então, a imunidade inata são barreiras externas, fagócitos, células NK, sistemas complemento. Existe outro segundo tipo de imunidade, que é a imunidade adaptativa, ou imunidade específica, ou imunidade adquirida, que é a imunidade que produzirá anticorpos. Bom, ela tem esse nome de imunidade específica porque ela é uma resposta construída para um antígeno específico. Então, por exemplo, se
um macrófago fagocita uma bactéria, ele vai apresentar um antígeno dessa bactéria, e aí as outras células de imunidade adaptativa vão preparar uma resposta, anticorpos, contra esse antígeno específico. As células que produzem os anticorpos são os linfócitos B, são as células B. E esses anticorpos, como a gente já viu há poucos segundos, ele recruta o sistema, ele faz várias coisas. Ele, por exemplo, recruta o sistema complemento para matar bactérias. Uma vez que os anticorpos eles estão fixados no patógeno, eles vão aumentar as chances do macrófago fagocitar os antígenos marcados por esses anticorpos. E eles também vão estimular a secreção de interferon, que são outras proteínas produzidas pelas células para realizar essa imunidade adaptativa. E na gravidez, quais são as alterações da imunidade? Bom, eu não vou especificamente tratar dessas alterações, eu vou dar uma passada, né, porque eu vou ser mais focado no lúpus aqui, mas e essa ideia, a ideia dessa aula não é passar tanto pela parte do sistema imune, né? Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, bom, primeiro, né, durante a gravidez você tem uma redução da imunidade, né? Isso daí, em uma palavra, né, aumentar a tolerância. Você tem o feto em desenvolvimento, o feto não possui antígenos fetais, então você tem um compromisso entre reduzir essa defesa para aumentar a tolerância ao antígeno fetal, mas ao mesmo tempo manter essa defesa para proteger ambos, a mãe e o feto. Difícil fazer essa regulação aí. E na gravidez, algumas doenças autoimunes pioram. Então, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico é uma delas, né? A outra é a doença de Base-Doll-Graves, que é o hipertiroidismo. Então, o hipertiroidismo ele vai se intensificar na gravidez, né? E, curiosamente, em outras doenças autoimunes, como, por exemplo, esclerose múltipla, essa é uma doença em que você vai ter a desmielinização da bainha de mielina dos neurônios, né? Isso vai dar problemas muito sérios no sistema nervoso. Então, essa doença ela tem sintomas atenuados, assim como a artrite reumatoide. Então, essas diferenças todas aí, elas têm a ver com o tipo de imunidade, o tipo de imunidade envolvida na resposta dessas doenças autoimunes, né? Seja a imunidade mediada por células, então, por exemplo, né, células natural killers, fagócitos, ou imunidade mediada por anticorpos. Então você tem diferenças aí. Então nem toda doença autoimune constituirá um problema tão sério. É claro que são muitas doenças autoimunes, né? A gente vai só poder falar de algumas aqui. E quais são essas doenças que surgem devido à autoimunidade? Bom, a primeira delas que a gente vai tratar é o lúpus eritematoso sistêmico. A segunda, a síndrome do antifosfolipídio. A terceira, artrite reumatoide, esclerose múltipla, doença de Base-Doll-Graves, que é o hipertiroidismo, diabetes tipo 1, doença celíaca e doença inflamatória intestinal. Porém, para essa aula aqui, eu só vou desenvolver conceitos relacionados a lúpus eritematoso sistêmico e síndrome do antifosfolipídio. Então vamos lá. Lúpus eritematoso sistêmico. Em uma frase, doença autoimune crônica do tecido conjuntivo. Quais são os sintomas do lúpus? Bom, aqui você tem uma tabela em que você vai ver a área afetada e o tipo de sintoma, né? Então, de uma forma mais geral, aqui não está especificando uma área, eu entendo, né? Então você vai ter fadiga, dor, febre, fraqueza, ganho de peso. Agora, especificamente, né? Na pele, irritação na pele, úlcera na boca, perda de cabelo. No caso, se a pele é fotossensível, ela vai ser mais irritada também, vai irritar a bochecha e a ponte do nariz, que é o tal de formato de borboleta. Então a pessoa vai ter como se fosse uma borboleta formado pelas bochechas e a ponta do nariz. Isso está lá na foto do primeiro slide. Articulações, dor nas articulações, vermelhidão, inchaço, artralgia,
tendinite e miosite. Então você vai ter dor não só na articulação, mas também nos tendões e no músculo. Nos rins, isso é bem sério, né? Proteinúria, hipertensão, edema e nefrite lúpica, que pode levar à perda da função renal. No sangue, anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia e trombose. Isso também é uma das coisas mais perigosas dessas doenças aí, tanto do lúpus eritematoso sistêmico quanto da síndrome do antifosfolipídio. Sistema reprodutivo, menorragia, amenorreia, complicações da gravidez. Coração e pulmões, respiração curta, tosse, pleurisia, que é a inflamação da pleura, pericardite e endocardite. Endocardite, inclusive, é algo que você acaba formando, não só por causa da inflamação lá no coração, mas você tem presença de bactérias lá. Sistema nervoso, convulsões, psicose, neuropatia, dor de cabeça ou enxaqueca, vasculite lúpica, que vai levar a essas dor de cabeça aí. Então é algo bem disseminado, né? Esses sintomas aí, e isso acaba tirando a qualidade de vida da pessoa. Bom, ainda sobre o lúpus eritematoso sistêmico, o que é aquilo que eu posso dizer marca cardinal da doença? Em termos de análise clínica, claro que tem esses sintomas todos que a gente viu, sintomática, né? Mas para confirmar isso, é necessário determinar se há presença de anticorpos. É autoimune, então eu tenho que ter esses anticorpos, autoanticorpos. Quais são os anticorpos? Você deve se lembrar que as células NK, elas iniciavam a apoptose das células, lá como eu mostrei no vídeo. Então, alguns desses corpos apoptóticos, nem todos eles são fagocitados, então alguns ficam ali e eles acabam sendo utilizados para gerar autoanticorpos. Então, ali, quando ocorre a apoptose, eu tenho uma desmontagem da célula, e em particular o próprio núcleo da célula também desmontado, né? Então você acaba tendo anticorpos antinucleares, antiproteínas do núcleo celular. Você também vai ter anticorpos anti-DNA dupla fita, que é anti-dsDNA, né, que está em inglês, double-stranded DNA, porque o DNA ele ficou exposto nesses corpos aí. Antimúsculo liso, então a pessoa acaba tendo aquelas dores musculares que eu mencionei. Anti-Rho, anti-SSA, desculpa, anti-Rho SSA, anti-LA SSB. Bom, lá é uma fosfoproteína. Então essa é uma proteína que é fosforilada e é uma proteína nuclear. E Rho é uma proteína também que é ligada a RNA. Então, na verdade, isso vai formar com RNA um complexo riboproteico. E esse complexo riboproteico, como ele é muito grande, ele acaba tendo uma alta capacidade antigênica. E ele é reconhecido pelo sistema imune e acaba produzindo anticorpos contra ele. E por isso acaba gerando anti-Rho, anti-LA, SSB. Antirribonucleoproteína anti-RNP, então outras ribonucleoproteínas também vão ser antígenos, que vão produzir autoanticorpos. Anticardiolipina. Cardiolipina é um lipídio da membrana do tecido cardíaco. E é um lipídio dos maiores que tem, muito grande. Então, quanto maior a molécula, mais fácil, mais antigênica ela é. Então, a cardiolipina acaba sendo também sendo alvo dessa resposta. Anticoagulante lúpico. Veja, a palavra anticoagulante não necessita um hífen, eu sei. Mas eu precisei colocar para te dar a ideia certa do que se refere a isso daí. Não é que o lúpus cria um anticoagulante. Não, não é isso. É que existe um coagulante, um sistema preparado para a nossa coagulação, e o lúpus produz o anticoagulante, que é o anticorpo que impede a ação desse coagulante. Muito cuidado aí. Não é que o lúpus produz um anticoagulante, é que o lúpus produz um anticorpo que impede a coagulação. Antifosfolipídio. Bom, aí 40% das mulheres com lúpus, né, até 40%, desenvolve.
isso é uma coisa que eu vou discutir na terceira parte dessa aula aqui. Então, a presença desses anticorpos aí é muito importante. Se você determina isso, você sabe se a pessoa tem o lúpus. Então, por isso você vê que o lúpus ele acaba sendo sistêmico, porque todas as células têm núcleo, tem DNA, tem ribonucleoproteínas, o coração em particular tem cardiolipina, né? E a coagulação, a cascata de coagulação está por todo o corpo, né? E os fosfolipídios são os constituintes da membrana de todas as células. Então, por isso que o lúpus é uma doença sistêmica. E como se trata? Bom, fora da gravidez, anti-inflamatórios, pode ser anti-inflamatórios não esteroidais, né? Mas é bom evitar essas coisas aí a partir do terceiro trimestre de gestação. Analgésicos para tirar a dor, né? Porque lembra, a gente vai ter artralgia, né? Vai ter dores nas articulações, dor muscular, isso dá uma indisposição. Corticosteroides, sim, são muito fortes para poder resolver esse problema também, porque são anti-inflamatórios, né? E, num caso mais grave, imunossupressores. E na gravidez, né? Então fora da gravidez são esses daí, né? Na gravidez, então, geralmente assim, se a pessoa já toma hipertensivo, então porque a pessoa pode, sei lá, ter uma tendência, ela já tinha hipertensão, ela tem uma tendência à hipertensão, então sugere substituir esses remédios por labetalol, metildopa, nifedipina, porque eles não têm não existe evidência de que eles tenham essa capacidade de causar uma malformação fetal. Então você tem que trocar o fármaco, né? Os outros hipertensivos não têm essa evidência. Mas existem fármacos que geralmente o pessoal usa para tratar lúpus que são terminantemente proibidos na gestação, que é o metrotrexato, leflunomida, o micofenolato de mofetila e a ciclofosfamida. Esses aí não. A evidência mostra que eles podem complicar, eles podem levar a teratogênese, então má formação. Então, o tratamento na gravidez vai envolver trabalhar com algo que reduz o processo inflamatório, corticosteroide, por exemplo, e adequar os outros fármacos para que não ocorra um problema no desenvolvimento embrionário. E quais são as complicações do lúpus eritematoso sistêmico na gravidez? Então, o que aconteceria se a gestante ela não tivesse controlado o lúpus? Bom, complicações maternas. Né? A primeira delas é deterioração da função renal. Isso é uma das coisas mais fortes aí. Então, o nome disso, né, é nefrite lúpica. O lúpus ele pode causar nefrite. Né? E aí, raramente você vai recuperar essa função, você só perde. Né? É muito importante resolver o problema de nefrite lúpica antes da concepção, porque depois, devido à gravidez, acaba estimulando o agravo da doença, né? Você tem um risco maior de deterioração da função renal, como resultado da gravidez. Né? Então, para que você saiba que não vai ter nenhum problema e acompanhar isso durante a gestação, é necessário fazer exames. Em geral, esses exames eles querem saber se está tendo um aumento de proteínas na urina, então proteinúria, se está ocorrendo liberação de hemácias na proteína, se tem hematúria, ou se tem presença de leucócitos, né? Presença de pus na urina, que é a piúria. Então, proteinúria, hematúria, piúria. Tem que analisar isso daí, porque se você tem a libertação de uma grande quantidade de proteínas, de hemácias e de leucócitos, então isso significa que a função renal ela não está bem, ela não está filtrando o que deve. E isso está deteriorando e comprometendo a função renal na gestação, que já é uma função renal, de certa forma, em risco. Flare e nefrite lúpica. Bom, os flares são esses eventos em que você tem
o aumento da resposta do lúpus, principalmente na pele, né? E isso afeta 70% das mulheres, né? A frequência de flare, ela aumenta com o progresso da gestação. Então aí, o flare na gravidez, ele é muito sério, né? E a gente tem que ter muita atenção aí, como por exemplo, por que vai aumentar, né? Muito provavelmente, a pessoa ela pode ter interrompido a medicação, e aí ela pode ter um flare. Então, a pessoa com lúpus, ela tem que ser muito correta no uso dos fármacos, dos medicamentos durante a gestação, senão ela corre o risco de ter flare, e isso pode afetar, levar a outras complicações, né? E se a pessoa tem um histórico de 3 flares severos, aqueles mais graves, né, antes da gravidez, é muito provável que essa pessoa tenha um flare também dessa natureza durante a gestação, porque o progresso da gestação aumenta a frequência de flare. Então é necessário ter muito cuidado aí. Aumento do risco de tromboembolismo venoso. Então isso é perigoso, né? O tromboembolismo pode levar, inclusive, à morte. Piora da hipertensão. Como a gente viu, né? O lúpus ele tem autoanticorpos contra a cardiolipina, que é um lipídio do coração. Pré-eclâmpsia. Bom, se você afeta o coração, você pode levar a pré-eclâmpsia. Infarto do miocárdio, também os 3 correlacionados no mesmo órgão, né? Sepse, pneumonia. Então isso pode afetar a parte pulmonar e isso pode afetar também, como já afetou a parte renal, né? Porque você está deteriorando a função renal, você pode ter ascensão de bactérias pelo rim, e isso pode ter acesso aos outros órgãos e se tornar uma sepse, que é um caso muito grave de infecção generalizada. Hipertensão pulmonar. Em geral, em mulheres que têm lúpus, que já passaram por hipertensão pulmonar, a recomendação é não engravidar. A taxa de mortalidade é muito alta, então é um risco desnecessário, né? Então recomenda-se não engravidar. Então a pessoa, geralmente a argumentação aí é recomendar a pessoa a adotar. Trombocitopenia, anemia. Bom, então, sabendo que há todas essas complicações maternas, o que se deve fazer? Bom, idealmente, a mulher ela deve ter controlado muito bem isso antes da concepção. Então, preferencialmente, ou idealmente, a pessoa deve estar no mínimo 6 meses sem atividade ou remissão lúpica antes de engravidar. Aí sim você ocorre a concepção e, bom, porque a partir da concepção a gente já tem os antígenos do feto, né? E isso vai complicar mais ainda o sistema. Então, se a pessoa ela tem todos os sintomas controlados 6 meses antes da concepção e depois continua controlando, eu acho que isso pode ser levado a termo com o máximo de cuidado. O objetivo dessa aula é só apontar o processo patológico, não é falar das formas de manejo. Isso vai ser ensinado em outra disciplina. E quais são as complicações do lúpus eritematoso para o feto e para o neonato? Bom, a complicação das mais sérias é aborto espontâneo. Então, em relação às gestantes que não possuem lúpus, as que possuem têm uma frequência de mais de 20% de aborto espontâneo. E, em geral, quando a gestante ela tem lúpus, você pode ter certeza que talvez já haja um histórico de aborto anterior. Morte intrauterina súbita, restrição de crescimento intrauterino, então essa restrição ela pode ser muito grave, até 35% de crescimento do feto, e isso pode ter uma série de consequências ao longo da compleição do desenvolvimento extra. E parto pré-termo, a frequência de parto pré-termo é 30%, também é bem elevado. E a coisa mais grave aí que é o lúpus neonatal.
O lúpus neonatal inclui anomalias dermatológicas, como essa que você vê na imagem. Então a criança ela tem um flare aí de lúpus. Mas esse flare aí, geralmente ele surge após umas 2 semanas depois do nascimento. Se a criança foi exposta ao sol, né, surgem essas manchas aí. Mas isso desaparece após 6 meses. Então não vai acontecer nada, né? Só que pode ocorrer também alterações hematológicas e a pior de todas, que são alterações cardíacas. Então, nesse caso, o que acontece é que se de fato ocorreu a atuação de anticorpos na cardiolipina do coração do bebê, você vai comprometer o batimento cardíaco. E aí você, às vezes, é obrigado a colocar um marca-passo, um bebê. Ele vai ter que viver com um marca-passo porque o coração não consegue mais trabalhar no seu ritmo. Então, lúpus neonatal é uma situação bem grave. Então, é justamente por causa de todas essas complicações maternas, fetais e neonatais que é importante, muito importante, controlar o lúpus. Síndrome do antifosfolipídio. Bom, síndrome de antifosfolipídio é uma doença que está, em uma frase, né, associada ao risco de trombose. Então, é altíssimo o risco de trombose. Né? E isso pode levar a pré-eclâmpsia e perda fetal na gravidez. Vai ocorrer de 10 a 40% das mulheres que têm perda de gravidez frequente. Então, é muito provável, se a mulher ela já teve uma perda de bebê antes, ela deve ter ou algum tipo de lúpus ou síndrome do antifosfolipídio. Então, já pode fazer um teste clínico para verificar se há presença desses antifosfolipídios. A produção de anticorpos contra os antifosfolipídios de membrana da célula, ela praticamente vai acabar afetando bastante as plaquetas e todo o endotélio, que é exatamente essa superfície dos vasos, né? Mas pode ser, dentro dessa síndrome, também são classificados alguns anticorpos antiproteínas envolvidos na coagulação, que eu vou apresentar uma delas aqui. Quais são os anticorpos? Então, o primeiro deles, cardiolipina. Cardiolipina é um fosfolipídio, né, dos maiores que tem. Anticoagulante lúpico, que é aquele anticorpo que impede a coagulação. Se impede a coagulação, então forma o trombo, certo? Trombose. E esse que é importantíssimo, que é o anti-beta-2-glicoproteína 1. A beta-2-glicoproteína 1 é um anticoagulante. E mulheres com síndrome do antifosfolipídio, elas acabam tomando, então, anticoagulantes, porque elas estão sob risco de trombose, né? Os anticoagulantes utilizados é varfarina e inibidores de trombina. Lembra da cascata de coagulação, né? Só que esses medicamentos, eles não são compatíveis com uma gravidez, né? Então, isso é algo que é difícil de tratar também. Então, isso é uma situação que é mais complexa. Bom, qual é o mecanismo patofisiológico da trombogênese e sítios de ação de possíveis intervenções terapêuticas aí? Então, cada ponto desse aí, numerado, são sítios de possíveis intervenções terapêuticas. Eu só vou falar de um deles, né? Mas dá para imaginar, de um deles que eu me refiro é especificar o fármaco, mas dá para imaginar o que poderia ser nesses outros sítios aí. Mas vamos lá, então o que é isso daqui? Essa região aqui onde tem uma série de proteínas é o vaso, então é a parte onde está correndo o plasma sanguíneo. Isso daqui é a membrana do tecido do endotélio e isso aqui é a célula do endotélio, a célula que constitui as paredes dos vasos. Observa que aqui na superfície da membrana do endotélio, eu tenho essa proteína aqui, beta-2-GP1. Quem é essa proteína? Bom, você já conhece. É a beta-2-glicoproteína 1. Essa é uma representação dos domínios da proteína beta-2-glicoproteína 1. Ela é uma proteína que tem 5 domínios, D1, D2, D3, D4, D5. Nesses domínios, eu tenho uma série de aminoácidos. Aqui ele vai indicar alguns, né?
Então vai indicar esse K significa lisina, R arginina, S é cisteína. Então aqui você tem duas cisteínas, aí você tem aqui uma cisteína com uma outra um tracinho, é uma ligação covalente entre as cisteínas, tem mais outra aqui, outra aqui, então tem muitas cisteínas. Mas em particular tem essas duas que não estão ligadas e essas duas que não estão ligadas. Essa aqui a gente vai chamar de espécie majoritária em pessoas saudáveis. Então o que acontece? Nas pessoas que têm lúpus, que têm a síndrome do antifosfolipídio, você tem a produção de oxidantes, espécies ativas de oxigênio, radicais livres, né? Então, esses oxidantes vão oxidar a minha proteína. Oxidar esses SHs das cisteínas significa formar uma ligação covalente, tá vendo? Esse tracinho aqui é uma ligação química que ocorreu entre esses para esses. E eu vou ter essa ligação formada aqui também. E aí sim eu tenho o que a gente vai chamar de espécie majoritária em pessoas com síndrome do antifosfolipídio, que é a beta-2-glicoproteína 1 na forma oxidada. Essa forma oxidada ela é imunogênica, ou seja, ela possui epítopos aqui, nessas regiões em que foram oxidados, né? Aqui tem um epítopo, aqui tem outro epítopo, então aqui e aqui, que são reconhecidos pelas células T, e aí eu produzo autoanticorpos contra essa proteína, né? Então por isso que eu acabo produzindo anticorpos contra beta-glicoproteína 1, porque se ela sofrer oxidação biológica, ela vai produzir um epítopo que é desconhecido do sistema imune, então ele é reconhecido como um antígeno e produz um anticorpo contra isso. Evidentemente que se você, nas pessoas normais, né, que acabam resolvendo isso, se você produzir proteínas que reduzem, né, reduzir é reagir com hidrogênio, né, tá vendo que eu vou colocar um hidrogênio aqui e doar elétrons, né? Eu restauro essa proteína para a forma não imunogênica dela. Então, existe uma série de proteínas oxirredutáveis que fazem isso. As pessoas que têm a síndrome do antifosfolipídio produzem essas proteínas, mas eu acho que elas devem ser pouco... a expressão delas não é tão alta aí. Ou a oxidação biológica ela é muito maior que a ação disso daqui, e eu acabo formando mais isso, né? E uma vez que você já tem um anticorpo formado, você vai ter lá o plasmócito, você vai ter a célula B de memória, que pode ser usado várias vezes para produzir anticorpo contra beta-2-glicoproteína 1. E aí você vai acabar impedindo as ações dessa proteína. Bom, quais são as ações dessa proteína? Uma vez que a beta-glicoproteína 1 está fazendo o seu trabalho, ela pode fazer várias coisas. Uma dessas coisas, né, então, como você vê aqui, né, ela pode ativar o sistema complemento. C3 são componentes do sistema complemento, C5, C5A, e isso vai ativar os neutrófilos. Essa ativação do sistema complemento dessa proteína beta-2-glicoproteína 1, ela acaba sendo um alvo, né, de regulação para cortar essa resposta de trombogênese. Mas o pior disso é que essa proteína aqui, quando está formando essa ponte de disulfeto aqui da oxidação, ela vai ativar o PDI, que é a proteína de sulfeto isomerase, que é uma oxirredutase responsável por converter o fator 11, que aqui ele está oxidado, né, no fator 11 reduzido. O fator 11 reduzido ele é processado em fator 11A. E aí isso se propaga e ele vai iniciar a coagulação. Então ele vai aumentar a formação de trombo. Então uma das coisas que se pode fazer aqui, por exemplo, é impedir que essa proteína de sulfeto isomerase ela reduza o fator 11 oxidado. Então aqui seria um alvo, né? Ou você impedir a propagação do fator, essa conversão do fator 11 e fator 11A. Né? Então se fármacos nesses pontos poderia dar uma diminuída da formação de trombo. Os neutrófilos que foram ativados pelo sistema complemento, eles vão produzir espécies ativas de oxigênio, radicais livres, e isso vai ter a produção de fator tecidual, que está envolvido também no aumento de trombo. Pessoas tabagistas, que é esse smoking aqui, né, a pessoa que fumou, ela acaba produzindo radicais livres. E os radicais livres, além deles oxidarem
beta-2-GP1, beta-2-glicoproteína 1, você também acaba induzindo a formação de trombo, né? Porque essas coisas vão oxidar as proteínas da célula. E PDI, a proteína de sulfeto isomerase, ela tem uma ação sobre as formas do fator tecidual, e isso também aumenta a formação de trombo. Beta-2-GP1 se associa a receptores da membrana plasmática. Esses receptores eles estão associados a uma proteína fosfatase, PP2A. Essa proteína fosfatase, ela desfosforila a oxonítrico sintase do endotélio. Só que se eu tenho essa desfosforilação, eu inativo isso. Essa proteína produz óxido nítrico. E o óxido nítrico ele é importante para impedir a formação do trombo, mas a diminuição do óxido nítrico acaba sendo uma coisa que favorece o trombo. Então, impedir essa fosforilação talvez seja uma coisa boa aqui também. Então, esses seriam os caminhos, né? Existem outros receptores que estão relacionados à formação dos anticorpos, né? Que, principalmente da resposta pró-inflamatória, que é assim, nas formas células dendríticas dos monócitos, você tem o receptor TLR7 e TLR8, que reconhecem, né, os autoantígenos. Então aqui, por exemplo, você tem, né, o beta-2-GP1, complexo de beta-2-GP1, para ser apresentado no complexo MHC. Né? Então, se você puder impedir o reconhecimento desse receptor, também você diminuiria a produção dessas citocinas pró-inflamatórias. E aqui, a célula B ela tem um papel importante, porque é ela que vai fazer com que beta-2-GP1 possa exercer a sua função. Muito recentemente concluiu-se com sucesso um teste clínico em humanos em que se utilizou um anticorpo monoclonal. Então, anticorpo monoclonal é um anticorpo que ele é contra um epítopo específico de uma proteína. É esse belimumab, né? Então, belimumab ele foi aprovado para tratamento de lúpus eritematoso sistêmico. E você tem melhora dos pacientes, né? Então, esse é um fármaco que já está atacando esse alvo do número 11, que já é conhecido. Então, como você tem o fármaco, isso está relacionado a lúpus, e isso está relacionado à síndrome de antifosfolipídio, a próxima pergunta é, será que eu consigo pegar esse fármaco, o belimumab, e utilizar na gestação? Porque aí seria fantástico, né? Infelizmente, não tem evidência para uso. Ainda não se fez nenhum teste duplo cego, randomizado, e em que você avalie, inclusive, o risco disso, de se tratar com esses anticorpos aí. Mas eu acho que isso deve ser o interesse da GlaxoSmithKline, porque você tem aí uma aplicação muito importante desses anticorpos. Mas, por hora, o belimumab ele é bom antes da gestação. Então, você poderia limitar o lúpus, limitar a síndrome de antifosfolipídio naqueles 6 meses antes da concepção. Então, você consegue limitar isso e ter a concepção sem ter nenhuma dessas respostas. Aí, então, você entra numa gestação sem isso. Agora, o que eu não sei é se, por exemplo, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, né? Acho que a pessoa ela vai ter que parar de tomar esses anticorpos e aguardar a depuração deles antes da concepção, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer, inclusive, na própria concepção. Então é necessário estudo, a gente não pode se comprometer. Se alguém vier com a ideia de aplicar isso daí, isso não tem ciência que aprove, né? Gatilhos da trombose. Então o maior problema aqui na pessoa que tem a síndrome do antifosfolipídio é a trombose em si. Então, se você puder identificar quais são os gatilhos da trombose, você conseguiria modular isso. E quais são esses gatilhos? Bom, tabagismo é um, a gente viu, né, que ele vai produzir as espécies ativas de oxigênio, lá, que vai poder oxidar beta-2-GP1. Imobilidade, então se a pessoa está voando lá no avião, um voo longo de 10 horas, ela fica parada o tempo todo, não é bom, né? Ela tem que se mexer, ela tem que flexionar os pés, né? A articulação dos pés para poder bombear sangue para as pernas, ficar em pé um pouquinho aí, porque isso vai causar estasia do sangue, né? E essa estasia leva à formação de trombos.
estase do sangue, desculpa, desidratação, isso também é muito sério e pode levar à formação de trombos, então a pessoa tem que se manter muito bem hidratada. Quem tem essa síndrome sabe disso, que tem que se hidratar, sabe que não tem que fumar, e sabe da mobilidade, isso não tem a ver só com o voo, né? A própria pessoa que não se move muito, por exemplo, que trabalha apenas sentado por longas horas, ela teria um problema aí. Uso de anticoncepcionais, isso não tem nada a ver com a gestação, mas a pessoa que tem a síndrome de antifosfolipídio sabe que isso é um gatilho. A gravidez é um gatilho, então essa redução no sistema imune acaba sendo gatilho. E infecção por micro-organismos, infecções bacterianas, né? Acaba sendo um outro gatilho. Então, cuidar muito disso para você não mexer com a integridade estrutural dos tecidos, tomar água suficiente para se hidratar e fazer a micção adequada para poder não ter os patógenos na bexiga e não ter infecção. Geralmente a função renal é uma das mais sujeitas a esse risco de infecção. E cirurgia. Cirurgia também é um gatilho, porque aí você vai disparar a cascata de coagulação. E quais são as complicações da síndrome de antifosfolipídio na gravidez? São muitas também. Então, primeiro, as relacionadas diretamente à gravidez, né? Perda precoce recorrente de gravidez. Então, se a pessoa já tem uma perda recorrente, você já pode suspeitar que ela tem ou lúpus ou síndrome do antifosfolipídio. Perda fetal no segundo e terceiro trimestre, também isso já é uma outra pista, né, que como essas doenças elas complicam ao longo da gestação, você já tem um sinal de que pode ser isso, se não foi diagnosticado antes. Pré-eclâmpsia severa precoce, e, geralmente isso ocorre em menos de 34 semanas, né, e isso é terrível, porque você pode levar ao óbito materno. Restrição de crescimento intrauterino. Então, claro, assim como no lúpus, né, a síndrome do antifosfolipídio vai levar a restrição de crescimento também. Lembrando que esses antifosfolipídios, né, anticardiolipina, por exemplo, a cardiolipina é um anticorpo do coração do bebê. Rompimento de placenta. Então, os anticorpos eles podem interagir com o endotélio que reveste a placenta, que está em contato com a placenta, parto pré-termo, trombose venosa profunda, e isso tem a ver com aquela coisa de você ficar muito tempo parado, né? E na gestação a mulher tende a se mover bem menos, né? E quais são as complicações gerais que podem ocorrer na gestação? Bom, então pode ocorrer trombose em órgãos internos, como os rins, por exemplo, que são órgãos essenciais, no cérebro, nos olhos e no fígado. Então isso é um risco muito grande, né? E manchas na pele pode ocorrer porque são causadas por causa de trombose ou um tipo de úlcera na pele. E infarto isquêmico do miocárdio, isquemia transiente cerebral, também pode ocorrer, né? Então, se eu tenho formação de trombo, eu não deixo passar o sangue que tem oxigênio, e isso leva a isquemia. E o pior não é só a isquemia, é a reperfusão. Quando vem o sangue oxigenado, ele acaba dando um pico de espécies ativas de oxigênio, isso pode matar o tecido cardíaco, né? E levar à perda de função. Dor de cabeça, convulsão, perda de memória e sintomas de esclerose múltipla, porque você vai acabar afetando, inclusive, as células do cérebro, né? Então, a dor de cabeça indica que você já tem uma certa ação dos anticorpos no encéfalo aqui. E trombose das válvulas do coração, das artérias coronárias. Isso aí seria realmente muito terrível, a pessoa poderia vir a morrer. Baixa contagem de plaquetas e hematomas. Então isso aí é esperado, né, por causa da doença trombocítica e os hematomas também. Então essas são as complicações do antifosfolipídio na gravidez. Então o que melhor se tem para fazer, mas enfim, é você cuidar dos gatilhos. Não tem ainda um tratamento eficaz aí. Resumo. Imunidade inata.
o que que é? A pele, microbiota, lisozima, pH, membranas das mucosas, fagócitos, células natural killer, sistema complemento. Então, se você já tem, é a imunidade que trabalha sempre a seu favor. Essas células aqui, ao longo do envelhecimento, a gente até produz um pouquinho mais delas para compensar a imunossenescência, né? E os fagócitos, eles acabam também fazendo esse papel fagocítico, aí, mesmo com o envelhecimento, né? Imunidade adaptativa, que é a imunidade para produzir os anticorpos, né? Então, eu tenho os anticorpos sendo produzidos pelos linfócitos B, e esses anticorpos recrutam o sistema complemento e estimulam a secreção de interferon. Então, com isso daqui, eu dei um resumo muito cru do que seria imunidade. É para a gente lembrar de alguns conceitos, né? E entender que eu tenho tipos de imunidades diferentes, que isso vai levar a respostas diferentes dessas doenças autoimunes na gravidez. E aí, a primeira delas que nós tratamos, o lúpus eritematoso sistêmico. Bom, eu tenho presença de autoanticorpos, né? Então antinuclear, anti-DNA dupla fita, anti-Rho, anticardiolipina. Tratamento do lúpus fora da gravidez. Então, para tratar fora da gravidez, é anti-inflamatório, corticosteroide e imunossupressor. Na gravidez, então a gente vai usar corticosteroide, né? E as complicações maternas do lúpus são deterioração da função renal, isso é muito grave. E, em geral, a pessoa já vem com a função renal comprometida pelo próprio lúpus, né? A pessoa já pode vir de uma nefrite lúpica aí. E hipertensão pulmonar, aí nesse caso, se a pessoa já tem isso, não é bom engravidar, porque a taxa de mortalidade é alta. Claro que eu abordei muito mais assuntos, mas esses aqui são os pontos mais graves. A perda da função renal e hipertensão pulmonar, em que você recomenda a pessoa adotar. Complicações do lúpus fetal neonatal. Bom, tem anomalias dermatológicas, que somem em 6 meses, hematológicas e cardíacas. As cardíacas são as mais sérias, porque pode levar o bebê a usar marca-passo por toda a vida. Síndrome do antifosfolipídio. Em uma palavra, em uma frase, aumenta o risco de trombose. Então, se aumenta o risco de trombose, a gente tem que reduzir os gatilhos, como tabagismo, imobilidade, desidratação. Então, todos esses gatilhos é o que se pode fazer, a redução deles para reduzir o risco disso, né? Essa doença produz autoanticorpos contra a cardiolipina, produz o anticoagulante lúpico e um dos principais autoanticorpos, que é o anti-beta-2 glicoproteína 1. Aí a gente viu lá toda aquela via de sinalização em que o anti-2 beta-1 acaba sendo responsável por iniciar a resposta da coagulação, inclusive com a participação do fator tecidual e outras proteínas, né? E que já existe um possível tratamento com belimumab. Mas possível, certo? A gente não conseguiu ainda demonstrar que isso é seguro na gestação. Então é necessário mais pesquisas. Então, quem sabe, uma obstetriz aí vai poder se envolver com esse tipo de trabalho aí e fazer uma contribuição tremenda para a sociedade. Essa aula foi produzida utilizando o livro Medical Conditions Affecting Pregnancy and Childbirth, de Judy Bottomley e Maureen Boyle.